A restauração está vindo. Esta mensagem é de 18 de fevereiro de 2016. O Senhor está conosco, moradores do coração. E o seu coração está muito interessado em nos instruir sobre o que temos de olhar para frente esta noite. Eu tive pensando muito sobre o que o Senhor disse e a destruição que vai ocorrer na terra e o que está escrito no Apocalipse. E isso realmente me fez desanimar. E o Senhor se dirigiu a isso esta noite. Começamos pela dança e eu estava vestindo preto. Ambos estávamos vestindo preto. E que geralmente é um sinal de luto. Quando o Senhor me permite isso, Ele me permite ver-me de preto. E eu disse: ó Senhor, eu não posso suportar ver o que está vindo. Carol tem orado continuamente e constantemente em dor, chorando e chorando. Senhor, perdoa-me. Estou impressionada com o medo do que está por vir em conjunto à terra. Você não pode me dar algum agente entorpecente? Meu coração se sente paralisado de medo. E ele respondeu: eu estou aqui. Segure-se em mim com força. Eu sou o seu reduto. Enterre a cabeça no meu peito quando você precisar. Eu sei tudo sobre isso. Eu estou compartilhando minha dor esmagadora com você, mas somente em pequenas gotas que até mesmo o olho não pode ver. Sim, o que deve acontecer é uma coisa terrível, mas este é o fogo purificador que devo preparar ao meu povo. Cada um deve passar por este fogo, mesmo quando a terra passar através dele. No entanto, eu nunca vou abandoná-los. Nunca. Eu ando ao lado de cada um, mesmo aqueles que não invocaram o meu nome. Eu ando com eles na esperança de que eles vão finalmente confessar o seu pecado e vir a mim totalmente arrependido, pronto para começar uma nova vida, mesmo se ela começa com a morte física do corpo. Sim, mesmo assim. Nada vai ser comparado com o sofrimento daqueles que escolherem a marca. Nada nesta vida se compara com o tormento daqueles que recebem a marca e os tormentos do inferno que estarão a segui-los. Me senti levada a olhar para as Escrituras, em Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que tinha caído do céu para a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando abriu o abismo, subiu fumaça, como a fumaça de uma fornalha gigante. O sol e o céu escureceram com a fumaça do abismo, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi dado o poder como de escorpiões da terra. Eles foram orientados a não prejudicar a grama da terra ou qualquer planta ou árvore, mas somente aquelas pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Eles não foram autorizados a matá-los, mas apenas para torturá-los por 5 meses. E a agonia que eles sofrem é como o de picada do escorpião, quando fere. Durante esses dias, as pessoas procurarão a morte, mas não vão encontrá-la. Eles desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Depois, a outra escritura que veio à mente: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Assim, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e tornou-se uma ferida repugnante e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o Senhor começou a falar novamente, que por sinal foi Apocalipse 16. Fale com o meu povo, minha filha. Advirta-os novamente e novamente. A coisa mais tola que eles podem fazer é receber essa marca. Tudo o que tenho escrito em minha palavra através dos profetas e apóstolos de fato aconteceu.
Uma vez que eles acordarem para a realidade disso, é uma curta caminhada para ver como os próximos 7 anos vão ser, incluindo o que acontecerá com aqueles que aceitarem a marca. Por favor, meus filhos, não sejam teimosos como a mula. E Salmo 32 me veio à mente. Eu irei instruí-lo e ensiná-lo da maneira que você deve ir. Eu vou aconselhá-lo com o meu olho em cima de você. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cujas armadilhas incluem freios e rédeas para mantê-los sob controle. Caso contrário, não se aproximará de você. E então, nesse momento, eu quero compartilhar algo com você. Eu escrevi: à medida que mais e mais se aproxima do tempo, meus queridos moradores do coração, a realidade que o Senhor deve trazer para a terra, a destruição da vida e da propriedade, está começando a se definir como um evento muito doloroso. Um dos nossos voluntários teve uma visão desta cidade onde vivemos, Tails, e foi quase totalmente nivelada, exceto algumas poucas casas e a reserva. Enquanto eu refletia sobre isso, eu tenho que admitir, meu coração estava muito pesado. E esta escritura me veio à mente, Apocalipse 6. Eu vi quando abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina de cabra. A lua inteira ficou vermelha sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos que caem de uma figueira, quando abalada por um vento forte. Os céus recuaram como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. A propósito, quando estávamos em uma viagem de missão na Colômbia e vivemos lá durante 3 meses, houve grande conversa entre os profetas lá sobre o grande terremoto. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e para fora do templo veio uma voz vinda do trono dizendo: está feito. Então veio relâmpagos, estrondos, trovões e um forte terremoto. Um terremoto como não tem ocorrido desde que a humanidade tem estado na Terra. Tão grande era o terremoto. Você pode imaginar o que vai ser isso? O Senhor está dizendo aqui que vai ser um terremoto maior do que jamais foi. E quando Noé estava flutuando na superfície da água e os continentes estavam se separando, quer dizer, isso deve ter feito enorme turbulência. Ele está dizendo aqui que este vai ser ainda mais turbulento. E as escrituras continuam neste momento. Isto é, de Apocalipse 16. A grande cidade será dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da Babilônia, a grande, e deu-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não puderam ser encontrados. Do céu, grandes pedras de granizo, pesando cerca de 45 quilos, caiu sobre as pessoas, e eles amaldiçoaram a Deus por causa da praga da saraiva, porque a praga era tão terrível. E que foi gravado a propósito na América do Sul. Eles tiveram enormes pedras de granizo caindo em momentos diferentes. E isso pode estar ligado à turbulência dos vulcões, eu entendo. Então, eu continuei com os meus pensamentos aqui. Em todo o mundo, Senhor, as pessoas têm trabalhado tão duro para ter o que eles precisam para viver. E durante uma guerra, eles estão despojados de tudo. Faz-me sentir muito mal pelos inocentes que sofrem tantas perdas. Cerca de 25 anos atrás, eu tive uma visão de caminhar sobre corpos. O Senhor e eu estávamos andando através de um campo onde havia uma carnificina em todos os lugares. Na verdade,
Eu acho que foi uma cidade que nós estávamos andando através dela. Tudo foi carbonizado e havia corpos estendidos no chão. Homens, mulheres e crianças foram espalhados por toda parte. Eu fiz um escrito sobre isso e mantive todos estes anos. E eu percebo agora que esta visão está prestes a se tornar realidade. Meu coração estava tão pesado que eu não poderia continuar com a mensagem. Então, chamei a Ezequiel e pedi que orasse por mim. Ele teve uma visão de Jesus e eu em um bote de borracha. Ele estava remando e quando nós passamos, vimos que parecia ser uma cena catastrófica do tsunami indonésio ou as consequências de um furacão. Destroços e entulho estava flutuando em todos os lugares. Placas, árvores caídas, casas quebradas. Tudo nesta cidade que foi uma vez habitável, agora estava desfiado e flutuando na água. No entanto, ao longe havia uma linha costeira. O Senhor estava remando em direção a ela. Fomos cerca de 182 metros para fora e tudo começou a regenerar enquanto olhávamos. Uma névoa pura estava subindo, estava abrindo neste exuberante jardim, tipo Jardim do Éden. Tudo era imaculado, puro e limpo, até mesmo o ar. Então Jesus disse: mantenha seus olhos na costa. Mantenha os olhos na costa. E logo após Ezequiel me contou isso e orou contra o sentimentalismo e mistos de emoções, um espírito de confusão emocional, e isso foi tirado de mim. No entanto, o mundo nunca viu este nível de destruição, e eu não posso nem imaginar como as pessoas poderiam sobreviver. Eu estou compartilhando isso com vocês, moradores do coração, caso você esteja sentindo algumas destas mesmas coisas. Jesus, eu confio em você. Neste ponto, o Senhor pegou de novo e começou a falar. Claire, tudo o que é impuro deve ser destruído antes de eu vir para governar. Eu vou limpar a lousa, por assim dizer, e retornar à terra com a pureza do Éden. Isso deve acontecer. O velho deve ser destruído antes que o novo possa ser levado adiante. E até 1000 anos, a partir da tribulação, as pessoas vão falar sobre isso, da mesma maneira que eles falam sobre Noé. Sim, a terra não só foi purificada, mas totalmente restaurada nos dias de Noé. Assim como você queima as ervas daninhas de um campo antes do plantio. Então, eu devo queimar as ervas daninhas dessa civilização para abrir caminho para uma nova vida. O homem não aprendeu a lição. Esta segunda limpeza vai conseguir muito mais na forma de temor reverencial de Deus. No início do meu reinado, a alegria reinará suprema, mas a iniquidade voltará a encontrar o seu caminho para a terra e para o segundo Amargedon. Isso vai colocar um ponto final a essa estirpe do mal que está adormecida na composição genética do homem. Até então, é uma jornada longa, com muitos altos e baixos, e ainda muitas histórias gloriosas para serem contadas. Persevere, meu povo santo, não se cansem. Há um fim à vista, quando o céu habitará na terra e toda a humanidade deve me adorar e a paz reinará, como que surgindo desde o solo. Não se aflija, mantenha seus olhos na costa. Até então, lembre-se, eu estou na parte de trás da balsa, remando-a em direção à glória eterna. Senti-me inspirada a procurar por essa escritura. E ela diz assim: e ouvi uma voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, e ele habitará entre os homens, e eles serão o seu povo.
e o próprio Deus estará entre eles, e ele enxugará todas as lágrimas dos teus olhos, e lá não haverá mais qualquer morte, não vai haver mais pranto, nem clamor, nem dor. As primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que estou fazendo novas todas as coisas, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso é do Apocalipse 21. E quando eu acabei de gravar isso, Ezequiel estava em oração e ouviu a mensagem. Ele veio para compartilhar algo comigo. O Senhor tinha falado com ele e disse que haveria 3 fases distintas. A primeira seria a regeneração, geração espontânea de toda a vida vegetal e árvore. A segunda seria reconstruir, como com Neemias. E eles começaram a trabalhar com um só coração, com Jesus dirigindo. E o terceiro, a restauração completa. E cada homem se assentará sob sua própria árvore. Mais uma vez, ele vai ouvir os sons da alegria e riso e as crianças brincando nas ruas. Uma bela palavra de esperança para nós essa noite. Para aqueles de vocês que estarão aqui durante a tribulação, esta é uma bela palavra de esperança. Agarre-a, enterre-a no fundo do seu coração e não deixe o inimigo derrubá-la com as suas mentiras. O Senhor vos abençoe, moradores do coração.